gente vai falar de regra da cadeia. A regra da cadeia não tem muita novidade, vocês já sabem para que serve a regra da cadeia, ou quando que a gente aplica a regra da cadeia. Hoje mesmo a gente já aplicou a regra da cadeia algumas vezes, né? É uma forma de derivar, né? É uma regra que a gente utiliza sempre que a gente encontra o quê? Que tipo de função, hein? Que tipo de função? A regra da cadeia se aplica para quais funções? Hein, jovens? Funções, o quê? Compostas, né? Funções compostas. Ora, uma função composta nada mais é, a gente já viu, tanto faz para uma variável, para duas variáveis, n variáveis. Pensando no caso de uma variável, né, a gente está mais acostumado, é quando a gente vê que é uma função que está dentro de outra função, que pode estar dentro de uma outra função ainda, né? Então, uma função definida por camadas, e cada camada é uma instrução funcional. Então, você tem aí, sei lá, às vezes um trigonométrico, um seno de uma exponencial, e essa exponencial, ali no expoente dela, tem um polinômio, por exemplo, né? Então, definido em fases. Mesma coisa a gente pode imaginar para uma função composta de duas variáveis. A gente viu hoje já. Problema nenhum. Então, você tem exponencial e elevado a 3xy, pronto. 3xy quadrado, né? E elevado a 3xy quadrado. É um exponencial de um polinômio, né? Cosseno de x quadrado mais y quadrado, pronto. É outra. E por aí vai, tem diversas. Tá? Ocorre que as funções compostas aqui, no caso para duas ou mais variáveis, né? A gente tem representações. A gente pode ter uma representação que eu vou chamar a forma explícita da função. Forma explícita da função composta, né? Que é quando as variáveis aparecem já. Então, eu deixo aqui nas variáveis tradicionais, né? x, y. Você vê a composição, mas você já está vendo as variáveis da função. Exemplo, para ficar mais fácil. Pega uma função de duas variáveis, a gente fez hoje aqui algumas, né? Mas se eu te dou uma função de duas variáveis desse tipo assim, ó, um cosseno de x quadrado mais y quadrado. É uma função composta de duas variáveis? É. Tem um cosseno fora, e o argumento do cosseno é um polinômio de segundo grau. Né? Dentro do cosseno tem esse. Se você parar para lembrar bem mesmo, forçar aí seus neurônios, você vai lembrar que esse argumento aí, isso aqui pra gente, né? O resultado disso é um paraboloide circular, né? Uma superfície tridimensional no espaço R3. Então é uma função de duas variáveis. Estou extraindo o cosseno daquele paraboloide. Posso? Posso, não tem problema nenhum. Cada ponto do paraboloide tem uma coordenada x, uma coordenada y. Você pega aquele ponto, aquela coordenada x eleva ao quadrado, pega a coordenada y eleva ao quadrado, soma, vai dar um número e você extrai o cosseno desse número. É isso que a função está fazendo. Mas aqui, jovens, você consegue visualizar claramente. Por que é explícito, né? Apesar de ser uma função composta, você está enxergando aí as variáveis tradicionais, naturais do seu problema. Tá? Então, se eu quero derivar em relação a x, a gente fez isso hoje, derivar em relação a y, em relação a x, tá na cara, tá aí. Tá em relação a x, você vai lá e ignora o y, em relação a y, ignora o x, e segue. A outra forma eu vou chamar de forma implícita, tá? Que é quando você não vê a variável que interessa. Tá? Então a gente não vê. Né? Veja bem. Então vou deixar assim, quando uma variável é dependente de outra. E vou dar exemplos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem.
você tem as variáveis tradicionais, mas outra. Mas essas variáveis, por sua vez, são dependentes, né, são função de outra variável não tradicional. Tá? Então, a gente tem dois casos comuns. Se eu, para derivar essa função, pode fazer assim, cosseno de u vezes u'? Exatamente, pode fazer. Pode fazer, Siuna, só que você vai ter que lembrar, se você quiser fazer a substituição, né, x² mais y², aqui o Siuna está sugerindo, né? Chamar isso aqui de u, vai ficar cosseno de u. Tudo bem. Só que aí você vai ter que fazer, vou fazer a derivada, né? Aí vai ficar menos seno de u vezes u'. Sim, sem problema nenhum. Só que o u, aí você vai voltar, botar o u aqui, vai voltar, né, com a substituição, x², só que o u', você vai ter que, não tem como fugir da derivada, né? Vai ter que fazer x² mais y² e derivar, se u está derivando em relação a x, então seu u' é derivado em relação a x, vai ter que fazer, vai te dar 2x. Se fosse em relação a y, ia dar 2y, tá? E aí você substituía lá também. Sim, mas esse é o caso explícito, é o caso que a gente já fez hoje. Não esse especificamente, mas a gente fez vários aí com exponenciais de x elevado a xy, assim por diante. Tudo bem, senhor? Quero trabalhar com vocês agora, é o caso verde aqui, implícito. Então a gente tem dois casos comuns, então eu vou mostrar para vocês. Então, dois casos comuns, tá? Então, eu vou exemplificar o primeiro caso, começar com um exemplo, né, do primeiro caso, e aí eu entro na parte formal. Eu queria começar, então, vou fazer um exemplo bem simplesinho, tá? Imagina, então, que você tem aí um plano cartesiano qualquer, e um objeto, né, uma partícula, uma formiguinha, descreveu uma trajetória nesse plano aí, tá bom? Então, num dado instante, a formiga estava aqui, depois passou um certo tempo, a formiga estava aqui, e o tempo passou mais um pouco, a formiga estava ali. Então, tem o tempo 1, tem o tempo 2 e tem o tempo 3, tá? Para todos os tempos, você tem, né, a posição, o vetor posição aí apontando. Então você tem o vetor da posição R, né? R1, R2, R3. E você pode, nessa posição, esse vetor tem a componente x, chama de x1, vetor R1, y1, seria o vetor R1, função vetorial, né? A posição, e a mesma coisa para os demais. Então, eu quero mostrar aqui 3 casos, mas você sabe que esse movimento é contínuo, né? O tempo vai passando e o tempo é contínuo e a movimentação da formiguinha aí, R2 aqui, também é contínua. A posição vai variando continuamente. Então, você tem toda essa questão aí, y2, e para encerrar, então, só um exemplo, tá? No qual a gente vai ver essa dependência implícita. É por isso que eu estou colocando o exemplo aí. Então, você tem as coordenadas do ponto da terceira posição. Então, você tem um y3. Então, tem os 3 pontos. Em cada instante, a formiguinha ali está nessa trajetória roxa. Ela está num ponto da trajetória. Tá claro aí para vocês? Né? Eu queria... Né? Não vou conseguir, será? Não. Consigo sim. Deixar um pouquinho mais... Tem a trajetória aí e ela foi variando a posição dela em 3 posições, 3 momentos. Então, se você quer saber a velocidade da formiga, a velocidade instantânea da formiga, né, com o passar do tempo, é a variação da posição em relação ao tempo. Joia? Então, vamos pensar em termos escalares, né?
eu pus a função não, eu pus o vetor R, né? O vetor posição R, R1, R2, R3 aí. Mas a gente pode pensar em termos escalares como distância, né? A distância em relação à origem aqui. Então, você pega a origem aqui. A distância da formiga em relação à origem é o módulo desse vetor R1, o módulo do vetor R2, o módulo do R3. Tá? Então, a gente pode pensar na função distância, né? Então, vamos escrever isso aí. Primeiro caso. Falei que eram dois, né? Dois comuns, né? Então, imagina que eu tenho a distância, ela pode ser escrita como uma função de duas variáveis, né? Você consegue calcular a distância? A gente não vai escrever a expressão da função distância ou posição, porque não é necessário. A gente sabe que depende das variáveis. Se eu quisesse calcular essa distância aqui, eu pego a componente x, eleva ao quadrado, pego a componente y, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui. Está bem claro, acho, para todo mundo. Então, calcular o valor dessa hipotenusa é basicamente aplicar aí um teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, isola o R, né, passa a raiz quadrada, etc. E tem a fórmula da distância. Então, a gente sabe que tem como calcular essa posição, essa distância aí, em termos das coordenadas. Mas, por sua vez, olha aí qual é o problema. Eu não quero saber a distância, eu quero saber a velocidade, né? A posição x, né, a componente x da posição, e y, depende do tempo. Concorda comigo? Essa coordenada x não é constante. Ela varia em relação ao tempo. O tempo vai passando, a formiguinha vai andando, e, portanto, as coordenadas x e y variam. Então, a pergunta seria: quanto vale a derivada de r em relação ao tempo? Repara na minha pergunta e o tipo que eu escrevi aqui, ó. Você fala, Pedro, mas essa notação que você está usando não é para derivada de uma variável? Eu falo, porque a velocidade é a variação da posição em relação ao tempo, é uma variável só. Porém, a posição, ela depende de duas variáveis. Então, ela é uma função explicitamente dependente de duas variáveis, mas a minha derivada para o cálculo de velocidade é implícita. Esse tempo não aparece explicitamente. Então, uma forma da gente esquematizar isso aqui, assim, ó, pensa assim, ó, a posição R, ela depende tanto da coordenada x quanto da coordenada y. Por sua vez, tanto a componente x quanto a componente y da posição dependem do tempo. Que tempo que eu estou? Dependendo do tempo. Passou, eu estou longe, estou mais perto, dependendo do tempo. Então, em última análise, quando eu quero calcular a velocidade, eu estou derivando a posição em relação ao tempo, uma única variável. Então, esse é o primeiro caso. Tá certo? E é uma regra da cadeia, tá? É uma regra da cadeia. Uma regra da cadeia. Como é que eu faço para chegar do R no T? Tem quantos caminhos possíveis, jovens, para eu chegar do R no T? Vocês conseguem ver dois caminhos aí? Um por cima e um por baixo? Sim? Então, quando a gente vai escrever a derivada, a regra da cadeia, a gente tem que considerar isso. Ó, essa função aqui tem duas variáveis, depende de x e de y. Então, para eu fazer o caminho de cima, eu tenho que fazer a derivada, eu quero derivar. Então, tenho que derivar em relação a x, para sair daqui, ó. Mas o x, por sua vez, depende do tempo. Então, eu faço a derivada do x em relação ao tempo. Por baixo, a mesma ideia. Derivada em relação a y. Veja que muda a notação, né? Eu estou usando a derivada para funções de duas variáveis, o d ronde e o d latino aqui, d dt, quando eu vou na dependência de uma única variável. Então, a regra da cadeia, nesse caso, qual que é o primeiro caso? É o caso em que a minha função depende implicitamente de uma variável. Veja, ela depende explicitamente de duas. Né? A posição você sabe calcular, é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado.
Acabou. No plano é isso. Se fosse no espaço, eu acrescentava uma variável. Mas em relação ao tempo, para falar da velocidade, a posição só depende de uma variável. Esse é o primeiro caso. A dependência de uma única variável. Então, dr, dt, eu tenho que seguir os caminhos. Tá? Então, eu tenho um caminho por cima e um caminho por baixo para chegar lá no t. Sair do R e chegar no t. Tá? Então, e por onde que eu passo? Eu passo pelas derivadas. Então, o caminho amarelo eu pego a derivada da função original, deriva em relação a x, vezes a derivada de x em relação ao tempo. E somo, esse é o caminho de cima, eu somo com o caminho de baixo. Tá? Essa é a regra da cadeia. Derivada da função original em relação a y, a laranjinha ali, vezes o segundo trecho, a derivada da posição ou da componente y em relação ao tempo. Tá? Então, esse aqui é o trecho amarelo ali. E esse outro é o trecho laranja. Na prática assim, do brocado mesmo, né? Você prestar um pouco de atenção assim, ó. Tá? Por mais que seja o D inteiro e o D ronde, eu tenho dx em cima e tenho dx embaixo. Então, na prática, esse amarelo aqui vai me dar a derivada da função r em relação ao tempo. E o mesmo no lado de lá. y. Me sobra na prática, tá? A gente não vai fazer isso assim, corta. Então, essa é a regra da cadeia para funções que dependem implicitamente de uma variável, tá? O primeiro caso. E a gente tem o segundo caso. Tá? O segundo caso é semelhante ao primeiro, só que a função vai depender implicitamente de outras duas variáveis. Tá? Um exemplo aqui, então, deixa eu fazer isso aqui assim, ó. Um outro exemplo. E depois a gente aplica com exemplos numéricos de funções. Então imagina que você tem um frasco, tá? Um frasco com fluido aí. Não vou representar o fluido, mas a parte interna do frasco é um fluido. Imagina que tem uma gota aqui assim, ó. Tá? Então, dependendo das condições de equilíbrio estático aí, das variáveis, né, pressão, volume, temperatura, especialmente considerando que o volume não varia, né, que você tem essa caixinha fechada, você tem que essa bolha, ela vai ficar equilibrada aí dependendo do valor de pressão e temperatura, tá? Então você tem aí a posição da bolha, novamente, tem a componente x, componente y, tá? E se você variar a pressão e a temperatura, essa bolha pode trocar de posição. Então ela vai ter uma nova posição, dada por uma coordenada horizontal diferente e uma coordenada vertical diferente. Então, veja, novamente, vai falando posição da bolha, assim, uma pressão 2, uma temperatura 2. Tá? A bolha saiu de um ponto e foi parar em outro. Então, eu controlo essa posição, a posição depende de duas variáveis, através de outras duas variáveis implícitas do problema aí, né? Variáveis de estado, pressão e temperatura. Então, esse é um caso que a gente tem exatamente isso. A sua função z, seria a posição da bolha aí, depende das coordenadas x e y, e por sua vez, a posição horizontal aí, o x, depende dos valores de pressão e temperatura, né? Então eu vou chamar outras duas variáveis aqui, ó, implícitas. Eu chamei u e v porque aqui é só um exemplo, né, específico. E o y também depende de outras duas variáveis. Pode, então é uma dependência implícita. Nesse caso, você pode se perguntar qual que é a derivada da função original em relação a uma daquelas duas variáveis implícitas que
por onde depende seria, ou seja, qual, né, qual é a dependência, a taxa de variação da minha distância da bolha em relação à origem, por exemplo, se eu vario a pressão só, né, em relação à pressão, seria isso aqui. É quanto? Né? E tem outra pergunta que pode fazer, tem outra variável, né? Qual que é a taxa de variação da minha posição da bolha ali em relação a outra variável, seria em relação à temperatura, como é que ela varia, né? Então são duas perguntas que você pode fazer aqui, justamente porque existe uma dependência de duas variáveis. Esquematicamente, você poderia representar a sua função z, ela depende de x e de y. Por sua vez, o x depende de u e v, ou outras duas variáveis, no nosso caso ali, nosso exemplo depende da pressão e da temperatura, e o y também depende de u e v, depende também de duas variáveis. A outra coordenada, a outra componente aqui, também depende de u e v. Tá bom? Então esse é o esqueminha mais simples de ver, né? Então eu tenho a dependência explícita aqui, as variáveis do problema, porém as variáveis elas dependem de outras implicitamente. Tá? Esse implicitamente não quer dizer que você não possa explicitar isso depois, mas em princípio é implícito. Depois, se você quiser, eu vou até mostrar, você pode explicitar. Se você prefere falar, não, eu gosto de fazer o cálculo explícito ali, já com a variável final aparecendo, sem fazer essa regrinha aí. Pode, pode. Felipe pergunta, professor, aí entra no caso da altitude, tipo Everest? Sim, sim, sim. Né? Sim, não, né? Mas sim, seria um exemplo, né? Quando você está escalando uma montanha aí, você vê que a pressão diminui com o aumento da altitude, né? Então, a sua posição naturalmente vai depender da altitude e da pressão. Pode entrar, poderia ser uma formulação possível. Tá? Eu preferi esse aqui mais genérico, assim, né? Não é uma coisa muito específica. De todo modo, eu acho que é fácil de ver. E a ideia aqui é a mesma. Ó. Se eu pergunto para você, qual que é a derivada de z em relação a u, então eu quero sair do z e chegar no u. Tem quantos caminhos possíveis, hein? Vocês conseguem enxergar que tem dois u's aqui? Então eu teria dois caminhos possíveis. Ó, esse aqui faz a curva e chega lá. E novamente, cada bracinho desse, cada ramo, é uma derivada. Então eu estou saindo do z e chegando, então, del z, del x, cheguei aqui. Agora eu pego o x e derivo em relação a u. Então eu saio daqui e chego ali. Acho que eu não coloquei no de cima esses caminhos. E se eu tivesse feito o caminho de baixo, eu estaria derivando o x em relação a v. Tá? E aqui, nesse ramo, eu estou saindo do z, da função original, derivando em relação a y. Cheguei aqui. Agora eu quero sair do y, chegar no u, eu derivo em relação a y, derivo em relação a 1. Você pode pensar, professor, por que não está usando agora o d inteiro mais? Porque o d inteiro, o d latino, eu uso só quando a derivada é de uma função de uma variável. Agora, tanto z, quanto x, quanto y, são funções de duas variáveis. Tá? No caso anterior, o x e o y eram funções de uma única variável, que era em relação ao tempo. Tá? Então, perfeito. Se eu quero saber qual é a derivada da função z em relação a u, né? Ou seja, no nosso exemplo ali, qual seria o U está fazendo o papel da pressão, a pressão está fazendo o papel do U, seria qual é a minha taxa de variação da minha posição em relação à pressão. Pronto. Então, eu vou olhar os ramos, eu tenho que ver, eu tenho esse ramo e tenho esse ramo, somos dois, tem que somar os dois caminhos. Então, o primeiro é del Z, del X, del X, del U, que é o primeiro ramo, mais o segundo ramo, del Z, del Y, del Y, del U. Tá? Então, esse é o amarelo. Se eu quero chegar no
no V agora, né, eu vou ter que fazer os caminhos laranjas. Então, vai ficar meio poluído aí, mas são esses dois ramos. Então, se eu quero chegar ali, eu vou simplesmente fazer, então, o caminho para sair do Z e chegar no V. Então, é del X, del U, não é isso? Del U, del V, mais o segundo caminho. Del Y, del U, peraí, del X, del U é o de cima aqui, vamos lá. Isso, del Z, del X, né? Aí que tá o negócio. Del Z, del X, aqui. Del Z, del U, del V. Este. Del Z, del X. Tá, vamos lá. Aqui, é isso. Agora sim. Del Z, del X é o primeiro, é esse aqui. E outro del X, del V. Então, arruma aqui. Prestar atenção. São os ramos laranja. O próximo a gente vai pegar del Z, del Y, del Y, del V. Então, corrige lá também. Vamos lá. Del Z, del Y, del Y, del V. Joia. Então, aqui a gente tem a segunda derivada possível implícita. Tá? Então, esse é o esquema geral. Tá? Esse é o esquema geral. Mas está totalmente teórico ainda, né? Então, eu vou resolver um exemplo. Dá tempo de fazer 2 exemplos com vocês? Quer ver? E vai ficar mais claro. Como é que faz? Para calcular. Então, na prática, né? Como é que aparece a função? Como é que eu trabalho? Então, vou trabalhar com 2 exemplos. Né? Determine a derivada inteira aqui, ó, da função em relação ao tempo, sabendo que a função é dada por expressão x, y ao quadrado, e além disso, o x depende do tempo, ou da variável t que seja, não precisa chamar de tempo, seno de t. Não há nem a necessidade de colocar esse parênteses aqui, é só o x, se quiser, né? Vou até fazer isso para deixar mais simples. X igual a seno de t, e o y, no caso aqui, a gente vai usar como cosseno de t. Então tá aí, é uma função de 2 variáveis originalmente, a função f, depende de x e de y explicitamente, mas por sua vez, tanto x quanto y depende do tempo. Tá? Então como é que a gente faz para calcular? Esse é o caso clássico, né? Você tem a f, né? Depende de x e de y, e tanto y quanto x dependem de t. Então, a regra da cadeia, ela garante que a derivada do f em relação ao t é a soma dos dois caminhos aí. O caminho por cima, derivo f em relação a x, multiplico aí pela derivada de x em relação a t, e somo com o caminho de baixo. Derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Acho que eu não... Deixa eu só conferir aqui, eu não... Aqui. Ficou faltando, né? Derivada de r, derivada de r, derivada de x, e aqui embaixo, derivada de y. Pronto, melhor. Então a gente tem que aplicar isso. Então, veja, para calcular a regra da cadeia, para calcular a derivada da função composta assim, implicitamente por outra variável, a gente precisa conhecer essas 4 derivadas aqui, ó. E tem como conhecer as 4 derivadas? Tem. Por quê? Porque as funções foram dadas. Então, a gente pode calcular aqui no cantinho, ó, del f
del x, que é a primeira, aqui, ó. Como é que você calcula? Pega a função e deriva em relação a x. Quanto é que dá? X quadrado, x vezes y quadrado derivado em relação a x, dá y quadrado. Concorda? A outra, dx dt. Quem que é x? É seno de t. Qual que é a derivada de seno de t em relação ao t? Me digam aí, quanto que é dx dt? A derivada de x em relação a t. Derivada disso aqui, eu derivo essa função. Cosseno de t, né? Beleza, moçada, obrigado. Cosseno de t. A outra, del f, del y. Quem que é o f? Tá aqui, ó. Deriva isso em relação a y. Esse valor xy quadrado derivado em relação a y dá quanto? Del f, del y. Igual a 2xy. 2xy. E por fim, dy dt. Que se deriva o y em relação ao t. Derivada do cosseno é dy dt. Derivada do cosseno. Menos seno. Menos seno de t. Ótimo. Então agora você tem os valores, tá aí, ó, das 4 derivadas que estão representadas ali. É só substituir. Tá feito. Calculado. Né? Então, logo, a derivada da função f em relação a t fica, vamos substituir os valores, né? Primeiro, y ao quadrado, que multiplica dx, a próxima é cosseno de t, mais 2xy, que multiplica menos seno de t. Tá bom? Se quiser parar aí, pode parar, não tem problema nenhum. A menos que, né, o ideal é você, se tiver alternativas, tem que mexer. Mas aqui a gente pode melhorar? Pode. Algumas coisas. O primeiro termo aí, deixa ele parado um pouco, porque o próximo tem coisa que dá para mexer, né? Esse menos pode ir lá para frente, vai ficar menos 2xy seno de t. Dá para melhorar mais um pouco? Você tem o primeiro termo e o segundo termo. Tem alguma coisa em comum neles? Tem o y, né? Põe o y em evidência. É o máximo que dá para fazer. Vai ficar y cosseno t menos 2x seno t. Opa. Bom? Isso, agora sim dá para resolver o exercício 2, né, Seuna? Agora tranquilo. Então, tá aí. Tá feito. Tá? Tem outro jeito de fazer, Pedro? Tem. Tudo tem mais de uma maneira de fazer, né? Tudo tem mais de uma maneira de fazer. Porque eu não gosto de... pra que tanta regrinha? Não sei o quê, me confunda. É só montar o esquema, né? Montou o esqueminha aí, você... Não tem erro. É um pouco esperto, né? Igual eu que estava bobeando ali no anterior. Aí não é legal, mas tem uma maneira alternativa de fazer? Tem. Veja. A função, ele falou, x quadrado, xy quadrado. Porém, o x vale seno de t e o y vale cosseno de t. Então, veja. Por outro lado, né, se você quiser fazer, não precisa, só para confirmar, tá? Ou ainda, alternativamente, aí você torna a questão implícita para a questão explícita, que eu falei que ia mostrar para vocês como é que fazia. Alternativamente, veja, fxy igual x y quadrado, mais x igual a seno de t e y é enunciado, né? Cosseno de t. Então, veja, se você x trocar pelo valor do x,
vai ficar seno de t. E o y, se você trocar pelo valor do y, vai ficar cosseno ao quadrado de t. A gente pode reescrever, então, f, né? Só que aí não vai ficar mais em função de x e de y, né? Você vai substituir o x por seno de t e o y por cosseno de t. Você vê que o f vai cair. Eu nem vou colocar o argumento ali para vocês não ficarem chateados. Seno de t, que é o x, que multiplica o y ao quadrado, cosseno ao quadrado de y. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Só substituir. Onde tinha x, eu pus seno de t. Onde tinha y, pus o cosseno. Ah, mas fez a derivada, é cosseno de y, não é cosseno de t aqui, tá? Cosseno de t. Não fiz nada, só reescrevi a função. Agora você vê, ela está explícita, a função está explícita na variável t. Você substituiu lá, agora a gente tem explicitamente. Logo, se você quiser derivar df dt, aqui, o t está explícito, você pode derivar, aplica a regra do produto. Qual é a regra do produto? Deriva a primeira, mantém a segunda. Tá? Mais, mantém a primeira, e multiplica pela derivada da segunda. A segunda é uma função composta, né? É o cosseno elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 cosseno de t vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de t. Se estiver difícil para você enxergar aí, você pode pensar isso aqui, cosseno de t ao quadrado, tá? Cosseno de t ao quadrado. Aí apliquei derivada de fora, né? O 2 caiu, mantém a de dentro, vezes a derivada de dentro, que é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, tá? Pronto, derivou. Tá joia? E o que mais que dá para fazer aí? O primeiro termo aqui, bem tranquilo, né? Cosseno vezes cosseno ao quadrado é cosseno ao cubo. E o outro ali vai ficar o quê? Esse menos aqui, vou passar lá para frente, é uma multiplicação dupla, né? Vou passar o 2 também lá para frente, vai ficar menos 2 seno ao quadrado de t, tá vendo aí, ó? Esse seno vezes esse seno vai dar seno ao quadrado, negativo. E o 2 depois aqui. Tudo isso multiplica o cosseno de t. E acabou. Essa é a derivada. Na verdade, essa forma da derivada está melhor do que a que eu fiz lá. Inclusive, eu vou usar isso aqui para corrigir lá. Tem que dar o mesmo valor. E eu vou te mostrar um negócio ali em cima que não ficou legal e eu passei batido. Talvez você já tenha percebido. Não estou conseguindo fazer uma caixinha aqui. Para destacar a resposta final. Pronto, agora foi. Tá? Porque na prática, essas duas respostas têm que ser iguais. E se você olhar para a linha de cima aí, na parte azul, né? Você vai falar, puxa, não está igual. O que está ruim na parte azul aí? Deixa eu remodelar isso aqui. O que está ruim na parte azul aí? Não está errado, mas o que está ruim? Deixa eu aumentar aqui. O que está ruim aqui, né, nessa parte azul, é que a gente tem 4 variáveis, ou 3 variáveis na saída. Uma, né, o y, 2 com o x, e a terceira que é o tempo ainda. Então, aqui apareceu misturado. Né? O ideal, nesse caso, quando a gente está trabalhando com a forma implícita ainda, é voltar aqui, tá? Voltar, que eu digo, onde a gente chegou, e continuar, na verdade, né? Deixar tudo em função do tempo,
porque está derivando em relação ao tempo, então agora o ideal é que só o tempo apareça. Né? Então a gente vai ter aqui... vou fazer o seguinte, para a coisa ficar mais simples. Vou apagar logo essa linha aqui, porque aqui eu estava fatorando, só fiz isso, né? Fiz a fatoração. Aí você lembra aqui em cima, ó, mais, né? O x é igual ao seno. Isso. X igual ao seno do t. E o y é igual ao cosseno do t. Então, onde tem y, você leva o cosseno do t. E onde tem x, aí você leva o seno do t. Tá? Então, logo, né? Agora sim, aí fica tudo na variável t melhor. Df dt vai ficar y ao quadrado cosseno ao quadrado de t, que multiplica cosseno de t, menos 2 vezes x, que é seno de t, vezes o y, que é o cosseno de t, vezes o seno de t. Ótimo. Aqui você pode cosseno com cosseno ao quadrado cosseno ao cubo, menos 2 vezes. O seno tem 2 aqui, né? Tem seno aqui, seno ali. Seno ao quadrado de t vezes cosseno de t. Agora sim, a gente tem a aplicação da regra da cadeia e o resultado final com a variável de derivação aqui, que é o t. Então, recapitulando, ele te dá uma função que depende de duas variáveis. Por sua vez, essas duas variáveis dependem de uma terceira. Tá? E aí, aplicando a regra da cadeia clássica, né? Você monta o esqueminha aqui, vê os caminhos que o f faz para sair da função original e chegar no t, escreve a regra da cadeia, faz as derivadas, substitui na regra da cadeia, vou obter isso aqui, e lembra dos valores das variáveis, né? Faz essa substituição no final. Depois desse trabalhão todo, você chega no resultado. Tá? Alternativamente, você pode também, de início, fazer o que a gente fez aqui. Inclusive, bateu o resultado, né? Tá certinho, igualzinho os dois. Só que foi muito mais rápido. Tem vezes que a gente não conhece, tá certo? Essa dependência. A gente sabe só que depende do tempo, mas não sabe se é seno, se é cosseno e tal. Aí não tem como fugir da regra da cadeia. Mas se você tem a função para o x, para o y, você pode substituir e ver que vai chegar em resultados iguais. Beleza aí, Seuna? Agora que eu vi seu comentário. Exatamente. E tem que ser igual mesmo, né? Tá bom? Então, essa é a ideia. Tá? Não tem muito segredo, não. Agora, o que poderia variar aqui, né? A gente tem mais uns minutinhos bons aí para fazer. Seria o segundo exemplo, né? Vamos colocar o segundo caso, né? O exemplo 2. Você tem uma função de duas variáveis, né? Vamos fazer diferente. Seja z igual a 4x², que multiplica y ao cubo. A função de duas variáveis, tá? Onde x é igual a u, que multiplica v, e o y é igual a u, que soma v. U mais v. A pergunta vai ser, claro, né? Qual é a derivada de u em relação a x, por exemplo? Né? Ou, né? Vai depender do exercício, vai pedir a outra derivada também. Derivada de u em relação a y. Eu vou fazer uma, a outra vocês podem fazer, que é totalmente análogo, né? Mas o problema é semelhante ao anterior. Então, você vê que você tem uma função z
depende de duas variáveis, x e y, que por sua vez dependem de outras duas variáveis. Então, vou fazer esse caso aqui. O outro é análogo. Você pode fazer depois como exercício. Então, se eu quero fazer o del z, del u, tem que ver então os caminhos, né? Z até o U está aqui, Z até o U tá aqui. Então, na derivada, sempre esse é o, vamos dizer assim, partida, chegada. Então, você tem del z, vamos fazer aqui, del z, partida, chegada, del x, jovem, ele sai daqui e chega aqui, del z, del x, vezes x pro, aí sim eu estou chegando no del x, del u, mais o caminho de baixo, zy, del z, del y, u, del y, del u, tá? Então, novamente, você cai no caso que tem 1, 2, 3, 4 derivadas, calcula as 4 derivadas, substitui na expressão, né? Vamos fazer esse cálculo dessas derivadas. Então, vamos aqui, ó, rapidinho. Del z, del x. Tem que pegar isso aqui, é o z, e derivar em relação a x. Vai ficar 8x y ao cubo. Derivei em relação a x, hein? Agora, del x, del u. Então, x em relação a u. Deriva isso aqui em relação a u, vai dar o quê? Quanto dá, moçada? Del x, del u. Dá quanto? Dá v, né? Perfeito. Del z, função original, em relação a y. Deriva esse cara aqui. Opa. Esse cara aqui falhou. Espera aí. Agora. Em relação a y, quanto é que dá? O 3k, passa lá, vai ficar 12, né? X quadrado, y quadrado. E por sua vez, derivada de y em relação a u dá quanto? Y em relação a u. Quanto que dá a derivada de y em relação a u? Me ajudem. Del y, del u. Igual a quanto? Essa derivada aqui. Vou derivar em relação a u, hein? U em relação a u dá 1. V em relação a 1 dá 0. 1 mais 0 é 1. Del y, del u é 1. Muito bem. 1, só 1. Beleza, Lucas? A derivada de u em relação a u é 1. E a derivada de u em relação a v é 0. Nesse caso é um fator, é uma adição, né? Não é uma multiplicação. Perfeito. Agora, então, substitui. Então, o azulzinho lá de cima vai ficar, primeiro, 8xy ao cubo, que multiplica v, mais 12x quadrado, y quadrado, que multiplica 1. Tá aí. Acabou? Mais ou menos, né? Porque, de novo, agora se você olhar, vai ter 4 variáveis. X, y... Desculpa, vai ter... Aqui está aparecendo 3 variáveis, né? 3 variáveis. O v também aparece. Então, o ideal aqui, como eu estou derivando em relação a u, é que apareça na saída essas variáveis aqui, esse conjunto de variáveis, u e v, tá? U e v. Então, o que você pode fazer é voltar aqui em cima e pegar mais o x. Né? X é igual a u vezes v. E o y, u mais v. Logo, e aí vai ficar nas variáveis finais, né? Del z, del u, onde tem x, você coloca
esse cara aí. E onde tem y, bota o outro cara. Tá? Então vai ficar u que multiplica v, 8, né? 8 que multiplica u que multiplica v. E o y, que é u mais v ao cubo. Tudo isso vezes v. Tá? Mais 12 que multiplica x, que é o v, multiplica y ao quadrado. U mais v ao quadrado. Então, novamente, x está aqui. E o y tá aí. Dá para melhorar? Dá. Precisa? Talvez fosse bom, né? Mas aí agora é álgebra, né? Então aqui vai ficar 8uv, aqui ó, v com v, v quadrado. U mais v ao cubo. Aqui não tem mais o que fazer no lado direito. Dá para melhorar? Dá. Dá para pôr o u mais v ao quadrado em evidência. A fatoração aqui vai ficar os termos bons, né? Qual que é o múltiplo, né, o divisor aí de tanto de 8 quanto de 4, de 12, 4, né? Põe ele em evidência. UV quadrado, UV. Dá para pôr aqui em evidência. UV. UV ao cubo, UV ao quadrado. Dá para pôr aqui em evidência. U mais V ao quadrado. Ah, e como é que eu faço para reproduzir agora o que eu tinha? Tá, 4 vezes quanto que dá 8? 2. UV quadrado. Quem que eu tenho que multiplicar? UV para dar UV ao quadrado. V, né? Esse V com esse V vai dar V quadrado. E aqui era UV ao cubo. Para dar UV ao cubo, U mais V, né? Ao cubo. Mais 4. Para dar 12, 3. O V já está lá fora. O V quadrado também já está lá fora. Pronto. Então, se aplicar a distributiva nesse termo aqui, vezes 3, você vai obter exatamente esse cara. E se multiplicar esse vezes isso aqui, você vai obter esse aqui. Bom, essa é a forma mais reduzida da derivada parcial. Del Z, del. Ah, poderia aplicar aquele esquema que você fez antes, lá no exemplo 1? Poderia. Deixa eu só ver um comentário aqui do Leandro e Lucas. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui. 12x quadrado. Ah, tá. Tá aqui. Beleza. Esse quadrado eu não levei em conta, né? Isto. Então, tá. Obrigado por avisar. Aqui é um quadrado. Valeu. Henrique, isso. Lucas e Leandro. Muito obrigado. Então, ficou faltando um quadrado aí. Um quadrado aqui. Esse quadrado aqui de cima, na prática, eu posso abrir ele, né? Só para não ficar... deixa eu ver. Vai ficar U ao quadrado, V ao quadrado, tá? Então, na hora que a gente põe em evidência, o V... Dá para colocar o V quadrado em evidência. Aqui vai ficar 3U. Muito bem, só isso. Beleza, Leandro? Já entendeu aí, né? Perfeito. Então, fechou. Ah, mas dava para fazer diferente? Dava. Se você quisesse mesmo, você poderia pegar isso aqui, vamos copiar ele. Né? Seria um modo alternativo. Então, mas eu não vou fazer não, só vou indicar, tá? Alternativamente, então eu vou colar aqui a sua função pode ficar reescrita como, né, onde tem x, você coloca UV ao quadrado. Onde tem y, você põe U mais V
ao cubo. Tá bom? Aqui, ó. Taran, 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 taran. Ah, e agora eu quero derivar em relação a U, né? Então, del Z. Del U tá na cara aí, né? Tem o U. Então você consegue derivar em relação a U. Vai ter que aplicar aqui uma regra do produto e depois cada produto é uma função composta, né? Então vai ter que aplicar a regra da cadeia aí dentro também. Vai dar um trabalhinho, mas você vai chegar num resultado, se não exatamente assim, porque eu fatorei, né? Se você fatorar, você vai chegar exatamente nesse resultado. Se não fatorar, você vai chegar aqui. Tá bom? Mas aí fica a seu critério. Então, basta derivar mesmo em relação a U. Aí você tem explícito, né? Você está explicitando as variáveis do problema. Então, você calcula, né? E eu vou deixar para você calcular. E conclua, né? Então, aproveite também, calcule também. Del Z, del V. Fizemos em relação a U, em relação a V. Tá? Em relação a V, variável V. Pode ser substituindo assim, explicitamente, ou fazendo pelo método implícito, que foi o que a gente fez antes aqui. Esse é o método, a forma da regra da cadeia, as variáveis implícitas. Bom, com isso, o ideal é praticar, tá? Você vê que o tempo está um pouco apertado, mas o ideal é você pegar depois o PDF, refazer, verificar passo a passo o que a gente está discutindo. Claro, pode perguntar, apontar erros, né, dúvidas. Estou de olho no chat aqui. Mas era o conteúdo que eu tinha para ver com vocês hoje. Então, só mostrar na lista aqui o que a gente tem disso na lista, né? Tem o 2, que o Seuna tinha pedido mais cedo. É exatamente o que a gente fez ali no primeiro exemplo, tá? Pode fazer implícita ou explicitamente. Fica a seu critério. E a gente tem o 4 e o 8, que são exemplos mais práticos. Então, eu vou fazer um deles. Tanto o 2, quanto o 4, quanto o 8 tem gabarito aí. E a gente encerra. Eu vou fazer o 4. O 8 é bem semelhante, tá? Então, eu vou encerrar aqui com o quarto exercício. Ele diz o seguinte: o raio e a altura de um cilindro circular reto aumentam respectivamente. Então, um cilindro, você sabe, né? Vixe. A altura, o raio tá, como ele é circular, é o raio da base, como ele é reto, é igual ao raio do lado de cima. Tá? Aumentam, respectivamente, a razão de 3 centésimos de centímetro por minuto e 6 centésimos. Então, isso aqui já é informação. Esse 0,03 centímetros por minuto é a taxa de variação, respectivamente, então, é do raio. Então, é a variação do raio em relação ao tempo. Essa é a interpretação mais importante do problema. Ele está crescendo, está inflando o cilindro, assim, ó, tanto na base ali quanto na altura. Então, a taxa de variação do raio é 3 centésimos de centímetro por minuto, e a da altura, a taxa de variação da altura, derivada, né? Taxa de variação, 6. De centímetro por minuto. Isso para aqui, ó. Né? Aí ele quer qual a taxa de variação do volume. Então ele está querendo saber a taxa de variação do volume, né, em centímetros cúbicos por minuto. Ou seja, então ele está querendo a taxa de variação é derivada do volume em relação ao tempo, né? Porque é centímetro cúbico, volume, por minuto, por tempo. Então a taxa de variação do volume pelo tempo. É igual a quanto? Quando o raio igual a 8 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. Então, perceba, esse cara aqui, ele está inflando. Não sei se eu consigo fazer ele inflar. Não. Aqui, está inflando.
Está crescendo no tempo, assim, ó. Uau, está crescendo. Só que enquanto ele cresce, a taxa de crescimento não é constante. Entende? O raio e a altura variando constantemente, 3,6 centésimos de segundo por minuto, as taxas de variação linear, né, do raio e da altura são constantes. Mas o volume não varia constantemente, porque quanto maior ele fica, maior o volume, e o volume ele vai com o cubo, né, das grandezas lineares. Então, por isso que ele determina um momento exato, um momento não, quando ele atinge essa condição, o raio é 8 e a altura é 10, qual é a taxa instantânea de variação do volume? Porque o volume varia com o tempo e varia de uma forma não linear, que é o caso aqui. Esse aqui é uma variação linear, né? Só que de grandezas unidimensionais. Então, a primeira coisa, você tem que lembrar que o volume do cilindro é o quê? Vocês estão lembrados? Ops, é a área da base vezes a altura. E a área da base é a circunferência. É um círculo, né? Pi r ao quadrado h. Tá bom? A área da base é isso aqui. Volume, hein? Não estamos falando da área do cilindro, não. A área lateral, nem a área. É o volume. Então você vê aí, ó, que o volume varia com um cubo. Não, mas tem um quadrado, né? Essa grandeza é o raio ao quadrado, vezes outra grandeza, que é a altura da primeira potência. Então, em termos de comprimento, ele varia com um cubo, né? Das grandezas lineares. Perfeito. Então, veja aí. Então, a gente vê que o volume é uma função tanto do raio quanto da altura. É uma função de duas variáveis, dado pela expressão π r ao quadrado h. Essa é a função volume. Essa é a função volume. Duas variáveis. Se eu quero calcular a taxa de variação do volume no tempo, fica estranho, né? Fala, mas não depende do tempo? Depende, porque o raio e a altura eles estão variando no tempo, eles não estão estáticos, né? Mas o raio é uma função do tempo e a altura também é função do tempo. E a gente tem as expressões, já sabe os valores, na verdade. Então vamos escrever, fazer o esqueminha lá. O volume depende do raio e da altura. Por sua vez, o raio depende do tempo e a altura depende do tempo. Então, se eu quero calcular a taxa de variação do volume em relação ao tempo, basta fazer o caminho aqui, né? Os dois, no caso, porque os dois chegam no tempo. Então, vai ficar ΔV, ΔR, vezes dr, dt, mais ΔV, ΔH, vezes dH, dt. E, novamente, calculamos as quatro derivadas. ΔV, ΔR, está aqui o volume. Ó. Deriva isso aqui em relação ao raio. E me diz aí quanto é que fica. Alguém fez? Isso aqui derivado em relação a R dá quanto? 2πr h. dr dt. Não precisa calcular, porque ele te deu essa informação no enunciado. Tá? É 003. A unidade eu não vou por agora, porque senão polui demais. A outra, ΔV, ΔH. Quanto é que dá? ΔV, ΔH, pessoal. Deriva isso aqui em relação a H. Vai ficar o quê? Πr ao quadrado. E por fim, dH dt. Também foi dado no enunciado. 006. Bom?
Então, aqui a gente tem os 4 termos. Estou destacando aqui. Basta substituir, né? Vai ficar dv dt igual 2π RH, que multiplica 0,03, mais π r ao quadrado, que multiplica 0,06. Bom? Só que ele quer essa taxa de variação do volume quando R vale, acho que era 8, né? Isso. E o H vale 10. R igual a 8 e H igual a 10. A minha taxa, nossa taxa de variação do volume em relação ao tempo vai ficar 2πr, que é 8, vezes H, que é 10, vezes 0,03, mais πr, R vale 8, πr ao quadrado, vezes 0,06. Bom, agora é uma expressão numérica, né, no lado direito aqui, só resolver isso e ver o que vai dar, tá bom? Vamos fazer isso aí. 2 vezes 8, 16, 160, vezes 0,03. Aqui o primeiro termo vai dar 4,8 π, mais 64, né? 8 ao quadrado, vezes 0,06, 0,6, 3,84. 3,84 π. E aí é só somar, né? Aproveitar que está na tela aqui, ó, 3,84 mais 4,8, 8,64. Então a gente tem que dv dt é igual a 8,64 π. O quê? Π o quê? Volume pelo tempo. Volume, centímetros cúbicos. Tempo a gente está medindo em minutos. Tá? E está feito. Então, naquele instante em que o raio vale 8 centímetros e a altura vale 10 centímetros, a taxa de variação do volume é 8,64 π centímetros cúbicos por minuto, naquele instante. Bom? E está feito. Esse é o exercício 4. Tudo bem, jovens? Então, na aula de hoje vimos, primeiro horário, derivadas parciais de segunda ordem e como calcular, né? fxx, fxy, fyx e fyy. E no segundo horário vimos regra cadeia para funções compostas com duas ou mais variáveis. Focamos aqui especificamente no caso de duas variáveis, estando elas explícita ou implicitamente na dependência da função. Então, com isso, a gente completa os dois assuntos, tá? Acho que, então, o exercício 2 aí da lista de hoje, da tarefa de hoje, envolve um pouquinho de regra cadeia. Os outros exercícios são de derivadas parciais de segunda ordem. Semana que vem a gente não vai ter aula, é feriado nacional. E aí, na semana seguinte, a lista que vai sair, a tarefa que vai sair na semana seguinte, é relacionado mais a exercícios de regra da cadeia, tá bom? Então, ficou particionado assim. Bom, a gente tem 3 minutinhos ainda, eu vou parar, mas eu gostaria de lembrá-los que no material vai para vocês daqui a pouco. Tem a lista, dessa lista a gente já resolve. Vamos ver. Bateu a resposta aqui, né? Funcionou muito bem. Ficaram faltando alguns exercícios. O 5 já é da semana passada, seja tranquilo. Ficou faltando fazer, se não me engano, não lembro, poucos aí. O 8 e o 7, talvez.
Eu acho que o 2. O 2. 278. Isso aí. Tá bom? Então, vou encerrar por hoje. Agradeço a presença de vocês. Estou mandando material no Teams já. Façam logo a tarefa para se ver livre logo disso, mas desejo a todos um bom fim de semana, um bom feriado na semana que vem, e a gente se vê dia 9 de abril, tá bom? Então, por hoje, é isso, pessoal. Muito obrigado.